A reforma trabalhista passou, apesar das críticas de parte a parte. Trabalhadores lamentam perdas de direitos consagrados depois de décadas. Patrões consideram necessárias as reformas para tirar o país do buraco e modernizar as relações de trabalho. Quem perde e quem ganha? Vamos tentar responder neste AL Debate. Nossos convidados são o deputado Ramalho da Construção, do PSDB, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e vice-presidente da Força Sindical. E o doutor Rui César Públio Correia, doutor e mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo e juiz convocado do TRT São Paulo, Tribunal Regional do Trabalho, segunda região. Sejam muito bem-vindos a este AL Debate. Deputado Ramalho da Construção, a oportunidade desta discussão. A reforma passou e essa é bem colocado para o trabalhador, principalmente essa massa de desempregados. Emprego não há, a reforma veio, vai piorar, vai melhorar? A sua visão? Eu acho que isso não contribui para gerar emprego. Nós temos 14 milhões de pessoas que perderam o emprego. 10 milhões estão vivendo de subemprego no Brasil, que tem 60 milhões de pessoas endividado, com o nome sujo, sem poder caminhar. Nós tivemos aí, há 5 anos atrás, o apagão da mão de obra no Brasil, não só foi em São Paulo. Então, eu acho que a política para gerar emprego, não seria tirando direito dos trabalhadores. É pelo contrário, quando tira direito dos trabalhadores, se isso for achatar o salário, e muito, você vai perder o poder de compra, o poder de consumo. E sem consumir, como é que se gira a economia? A roda de desenvolvimento, ela gira através do consumo. Se você passar para consumir mais, e aí acho que tem alguns pontos. Um deles é baixar juros. É verdade que já baixou razoável. Nós tínhamos aí anos atrás uma taxa Selic com 14% de juros. Tomara que isso baixe aí para uns 7 ou 8 seria o ideal. Isso já ajudaria nos 3 trilhões de dívida interna que nós temos. Temos 1 trilhão direto, mais 2 que circula por aí. Só essa taxa de juros. Nem vamos considerar os 400 bilhões por ano de pagamento do serviço dessa dívida. Pois é. E não tem dinheiro para a saúde, para a infraestrutura, para o saneamento, alguma coisa está fora da ordem, né? A própria Previdência trabalha nisso tudo. Então nós precisamos de juros baixos, de crédito e principalmente investir no pequeno empreendedor, aquele que emprega. Sim. Doutor Rui, não sei como é que ele avalia isso, mas você pega hoje grandes construtoras, não tem empregado. Os que trabalham lá ainda estão, o engenheiro PJ. Sim. É o administrativo, o PJ, né? Aí você pega uma determinada construtora, o cara tem 60 empreiteiros já lá, de todas as naturezas. Uns formais, outros informais. Terceiriza, quarteiriza. Quintariza, muito embora a nossa convenção tenha lá a cláusula 10ª, que proíbe tudo isso na convenção, quer dizer, você tem em São Paulo hoje, só na cidade de São Paulo, aproximadamente 11 mil canteiros de obra. Então você consegue fiscalizar 2 mil, que são as obras maiores. Sim. As pequenas continuam na informalidade. O arrepio da lei. O arrepio da lei, lamentavelmente. Então, a reforma precisava ter, eu acho que dos 15 itens aí, 10 é uma coisa razoável, dá para engolir. Tem 5 que é ruim, porque tira a força do sindicato. Ou seja, nós temos aí, desses 15 itens, 14 que pode ser negociado. E tem 18, como falava o ex-ministro Magri, que são imexíveis, né? Imexíveis, e ainda bem que são os imexíveis, né? Mas, de qualquer sorte, nós nunca fomos contra a reforma, nós fomos contra a forma como ela foi feita, principalmente quando tira a representação dos sindicatos. Olha, se a coisa é difícil ser fiscalizada com a estrutura sindical, você imagina sem a estrutura sindical. O guarda-chuva do sindicato. Aí você vai, cadê o Ministério do Trabalho que deveria ter uma estrutura para isso? Não tem. Hoje nós temos o Ministério do Trabalho com 70% a menos do que existia em 2002. E o país cresceu muito de lá para cá, hein? E cresceu bastante. Se aposenta e não tem pessoas, não é que não queira. Você tem só para a área de segurança do trabalho em São Paulo, 7 auditores fiscais. Agora, 7 auditores fiscais por um universo de 12 mil canteiros de obra só na cidade de São Paulo. Isso você está falando do setor da construção civil, sem contar outros. Não, sem contar outros. Pois é. Quer dizer, em todo o Brasil são 3 mil auditores fiscais. Esses dias atrás nós estivemos debatendo isso com o ministro, com toda a direção do Ministério. O que fazer? Os caras não têm estrutura. Quer dizer, sucatearam o Ministério do Trabalho, não tem estrutura. E aí resta daquilo que, com certeza, o doutor Rui vai falar daqui a pouco. Sim. Sei lá, 3, 4 milhões de processos trabalhistas, alguns até um pouco viciados. Tumultua
Tudo bem a Justiça do Trabalho, mas tumultua também porque se tem a coisa errada. Eu sempre disse o seguinte, a condenação não deveria ser para quem rouba o toca-fita. Quando você roubar muito toca-fita, ou rouba o telefone, mas deveria ser para o receptador, o cara que compra. Porque se ninguém comprasse o toca-fita, ninguém ia roubar. Sim. Né? Então, se todo mundo andasse É uma via de mão certinho, dupla, né? fizesse as coisas corretamente, também não seria muito bom, porque o doutor Rui nem tem emprego no Rio. Não fala assim, não fala assim. Doutor Rui, antes de falar de aspectos da reforma, eu quero que o senhor fale sobre a oportunidade dessa reforma. Se essa reforma acontecesse lá em 2011, quando estava rodando o pleno emprego, 5% apenas, né? O turnover que chamam, né? Aquela troca, demite, contrata ali na frente, às vezes até com um salário maior. Tudo bem, mas quando tem uma massa de desempregados, tem um país de desempregados aqui no Brasil, 14 milhões, quer dizer, a classe trabalhadora está deprimida. E não é só o fato de não ter emprego, é não ter perspectiva futura de encontrar um emprego, pelo menos na sua profissão. É momento, é oportunidade, tinha que sair agora, de maneira até assodada, como dizem algumas entidades, inclusive do Ministério Público do Trabalho e alguns, inclusive, da Justiça. Bem-vindo a esta Assembleia Debate, doutor. Muito obrigado pela oportunidade. Realmente, eu acho que essa reforma já está até atrasada. Desde o século passado, final do século passado, década de 80, 90, já se clamava por uma reforma, por talvez uma modificação das leis trabalhistas. A nossa CLT de 1943 precisava ser atualizada. Talvez não da forma como tem sido propagada, tem sido feita, mas era importante que se fizesse realmente uma modificação. Não dava mais para nós termos aquele engessamento que nós tínhamos, isso a gente enfrenta no nosso dia a dia, na Justiça do Trabalho, nessas relações intersindicais, nos dissídios coletivos. Sim. Nós percebemos que realmente há necessidade de uma maior interação, de uma maior modernidade das relações trabalhistas, né? Mas o argumento é que essa reforma vai fazer aflorar novos empregos, vai dar mais segurança jurídica para o patrão poder contratar. O senhor vislumbra isso? Sim, eu entendo que sim. Na realidade, o que até então se dizia que o empregado era o hipossuficiente, a parte mais frágil, não sabia seus direitos, hoje a gente não pode dizer mais isso. Todos os empregados acabam sabendo os seus direitos, as suas férias, seus 13º, direitos ao fundo de garantia, enfim. Não dá mais para a gente proteger o empregado como ele era protegido anteriormente. É óbvio que todos os abusos, o judiciário estará atento, os sindicatos, os grandes sindicatos, me sinto muito à vontade, está aqui ao lado do deputado, que ele representa um sindicato forte, um sindicato grande, que é exatamente isso que nós queremos. Que nós queremos um sindicato forte, um sindicato atuante, um sindicato que realmente atue na defesa dos direitos dos trabalhadores. Sim. Então, é isso. Esse todo o processo, essa toda a transformação era necessário. Nós estávamos perdendo espaço no cenário mundial. Justiça do Trabalho, como nós vemos aqui no Brasil, só existe no Brasil. Esse protecionismo só existindo aqui no Brasil. É óbvio se o capital percorre de maneira planetária, ele sai daqui e vai para qualquer parte do mundo, a mão de obra também. Ela pode sair daqui para a China, ir para Angola, pode ir para qualquer outra parte também. Isso era importante mostrar que o Brasil precisava, digamos, de um salto de qualidade para se equiparar a outras nações. É isso? Exatamente, para essa modernização. É óbvio que essas situações de quarteirização, quinteirização, isso ninguém vai concordar. Essa forma, uma pejotização, de uma forma para mascarar uma relação de emprego, para fraudar direitos dos trabalhadores, ninguém concordaria com isso. E o Judiciário vai estar muito atento a toda essa situação. Agora, inegavelmente, era inexorável que estávamos precisando atualizar a nossa legislação trabalhista. Precisamos. Deputado, quando se fala em atualizar e se pergunta para muitos brasileiros, ou trabalhadores, aleatoriamente nas ruas, olha, a reforma da trabalhista, ele, em geral, tem dúvidas, porque ele acha que vai perder direitos. Depois eu quero cotejar também com o doutor Rui sobre aqueles que estão bem cimentados na Constituição, que são imexíveis. Mas esses direitos, o que seriam? Porque todo mundo acha que, pelo menos na ótica do patrão, a reforma vem porque melhora a relação, dá mais segurança e vislumbra um aumento de mão de obra, de emprego, de novos postos de trabalho. E do lado do trabalhador é exatamente e diametralmente o oposto. Ele acha que vai perder direitos, vai precarizar a relação de trabalho e, de alguma maneira,
ele também perder a sua renda, a sua possibilidade de trabalho futuro, porque ele não vai ter o guarda-chuva do Estado e das relações que já estão aí na CLT e na Constituição. Acho que nós vamos ver muita queda de braço. Eu nem sei se isso vai ser bom para a justiça, isso não vai tumultuar mais a justiça ainda, né? Porque você vai ver uma pressão do patrão para fazer o cara aceitar a negociação da multa do fundo de garantia, ou a divisão do 13º, ou a divisão das férias. Sim. Uma pressão enorme. E uma pressão do lado do trabalhador para poder fazer de tudo para que ele seja mandado com todos os seus direitos embora. Sim. Eu que acho que tenho mais de peão de obra do que o doutor de idade, né? Eu estou na construção civil desde 1968 e na mesma empresa, né? Sim. A gente conhece bem os dois lados, como é que funciona. Como é que funciona o lado do trabalhador, como é que funciona o lado do empresário. A corda depois, ainda continua quebra no lugar rompendo do lado mais fraco? Quebra no lugar mais fraco. Se pegar uma época de crise como essa agora, eu não tenho dúvida que o cara, na hora de mandar embora, ele vai pagar zero para o cara. Porque é capaz ainda dele reduzir os 50% e o trabalhador os 50% tem que devolver para ele depois, assina um documento. Isso acontece até no sindicato, eu estou chamando a polícia, até os 40%. Porque ele recebe lá o chequinho, o dinheiro, a forma como está, e quando chega lá fora, ele já tem um preposto lá para poder receber o dinheiro de volta. Né? E quando ele não assina também, mas também um não é a aviso cultura nossa Sim, aqui do brasileiro, porque ele tem depois um seguro-desemprego, e aí... Tem essa coisa, é uma outra máfia criminosa, que nós sempre fomos contra. Eu acho que o seguro-desemprego tem que ser avaliado, já foi avaliado, porque muitos faziam acordo abrindo mão do aviso prévio, abrindo mão da multa do fundo de garantia, para receber 5 cotas depois. E entrava no outro lado do canteiro de obra com outro gato, e você foi o acompanhador do espanta-gato, já né? surpreendemos muito gato. Quantas vezes você entrevistou dessa natureza, que o cara fazia tudo isso aí para fugir dos encargos, e aí você encontrava o cara lá. Para o trabalhador é aquela pressão enorme que fala assim, olha, se você me denunciar, você tem que devolver o dinheiro de volta e ainda responde criminalmente. E é verdade. Sim, é claro. É apropriação indébita. De estar fazendo isso 2 vezes. O Fundo de Seguro-Desemprego acabou de uma forma tal que nem tem dinheiro para fazer isso, que era um estelionato combinado entre trabalhadores e empregadores. Isso eu sou contra de um lado e de outro, não estou aqui para defender a coisa errada. O que me preocupa é que todas essas fragilidades, e principalmente quando tentam tirar a representação dos sindicatos, de estar acompanhando, de estar... que isso não crie mais tumulto. Felizmente não acabaram com a lei de greve, está entre aqueles 18 imexível, né? Sim. Que não acabaram com as férias, está entre lá os 18 imexível. Eu acho que toda essa coisa tomara caminho para ser uma coisa mais esclarecida e que venha melhorar a relação, inclusive, da justiça. O grande discurso do empresariado ainda é essa. Nós temos 4 milhões de processos em andamento. 4 milhões? Depois eu vou proteger esses números. Não sei se ele tem isso atualizado, mas é o que a gente escuta por aí. Tudo bem que tem processo pra caramba, tem. Tem o reclamante profissional, também tem. Tem também o profissional advogado, o doutor Rui conhece muito bem, que quando ele vai montar um processo, ele não monta a realidade. Ele monta que ela trabalhou na sexta-feira da paixão, de madrugada, não sei aonde. Cabe ao juiz depois ver que a quantidade que o cara está pedindo ali, nem que se ele estivesse trabalhando 10 anos, tinha. Então, nós não estamos defendendo isso, mas a gente está defendendo a legalidade dos dois lados, que tivesse uma consciência, tanto do lado da OAB, do advogado na hora de fazer o processo, como dos próprios ponderação, sindicatos. não é, deputado? O processo, muito que se demanda processo também. Quando é feito por advogado de sindicato, não tem essas loucuras. Qualquer um, não é só do meu não. É porque é parametrizado já porque também, ele vai né? já direto na categoria. convenção coletiva, ele passa a ouvir, antes de encaminhar um advogado, ele passa por uma diretoria de base para ouvir, para explicar, para quando levar lá, levar aquele necessário, que fica, acho que até facilita o juiz, na hora, propor lá o chamado acordo, que é uma das reclamações de muitos empregadores. Ah, mas o juiz fala, qual acordo aí, doutor? Né? Está na lei. Sim. Ele pergunta por isso, mas ninguém é obrigado a fazer o acordo. O cara pode dizer, não tem acordo, excelência, né? Eu paguei certo. Se eu não devo, né? Se eu não devo, por que eu vou fazer acordo? Por que o senhor está... Por que Vossa Excelência está me colocando no acordo? Essa são desculpas, eu acho um pouco esfarrapada. Agora, é claro que a reforma precisava fazer, e dos 15 itens, eu te falo, tem 10 que ele é tolerável. A própria alimentação em meia hora, que não dá para fazer na Constituição, mas tudo bem, o empresário vai ver que não tem condições no peão comer meia hora. Ele vai descer no canteiro de obra de 20 queria pegar andares. ponto a ponto, mas a gente ainda está no capítulo da oportunidade do quem ganha e quem perde com a reforma. Sobre os números, só para eu não perder essa oportunidade, os números da Justiça do Trabalho.
como estão hoje? São isso, Realmente, em torno de os 4 números- milhões? Os números são muito altos, mas a gente já está tentando modificar isso. Agora o novo Código de Processo Civil já fala em litigância de má-fé, responsabilizando o próprio advogado, que faz pedidos sem qualquer pertinência. Sim. Então, os juízes estão muito mais atentos a esse tipo de situação. Realmente, esses números assustam, mas a tendência é que esses números venham diminuir. A reforma vai diminuir essa reforma, pressão sobre a justiça? A ideia é isso. Até porque, quando se fala de determinados direitos que não podem ser mexidos, né? Sim. A própria Constituição fala do nosso patamar civilizatório mínimo, ou seja, abaixo do que está disposto na Constituição Federal, não vai ser Eu modificado. queria abordar dentro da reforma também, quando o senhor disse que vai reduzir o peso sobre a justiça, há quem diga que a justiça do trabalho é a jabuticaba brasileira. Existe a justiça Sim. do trabalho é aqui. E há quem diga também que a justiça do trabalho é a justiça dos pobres, porque é mais permeável. Isso é só um bordão ou ela de fato é mais acessível ao mais pobre, esse que está sofrendo aí nas filas procurando uma vaga de emprego? É que, na realidade, a Justiça do Trabalho ela foi criada para dirimir conflitos dos trabalhadores com relação aos É uma empresários. justiça especializada. Então, ficou uma justiça, obviamente, especializada. Mas toda essa situação nós já tivemos há 50 anos atrás, quando da criação da lei do Fundo de Garantia. Sim. Falava-se, o empregado tinha estabilidade Estabilidade. no emprego, vai acabar. Inclusive, em 1967, falava-se até de uma influência americana, que foram os americanos que... Bobagem. Hoje, todo mundo já está acostumado. Fundo de garantia, não tem mais a opção. Um salário Já por ano e não se faz fala mais parte nisso. E acabou. Então, vejam, tudo isso... Só tem um problema que é a modernizando. remuneração desse nosso Pois salário é. por dia, por ano, né? Por ano. 3% de remuneração, Essa metade é. da poupança. Exatamente. Estão usando nosso dinheiro, e hein? não tem mais nem esse dinheiro, né? Esse Usando nosso dinheiro dinheiro aí não É dá. verdade. Mas ainda sobre o peso, a pergunta que se faz também, quando se tem uma reforma desse vulto, é assim, o que tem a ver o governo, que é a Justiça do Trabalho, quando o padeiro briga com o dono da padaria? Quer dizer, toda a sociedade paga a conta, não se procura o acordo, não se chega. Quer dizer, porque a justiça tem um custo para funcionar e todos nós estamos pagando ela. Um dos princípios do direito processual do trabalho é o princípio da conciliação. E a ideia é exatamente essa, dizendo que as partes negociem. É muito melhor, porque vamos chamar um terceiro, no caso o Estado, para saber se houve ou não houve o pagamento das férias ou do 13º. Vocês se entendam. E aí, Mas isso também não seria possível com as tais súmulas vinculantes ou impeditivas de recurso, ou seja, está lá no TST, no Tribunal Superior, chega no Tribunal da Segunda Região, aqui, o Sim. TRT-SP, e vai para a Junta de Conciliação, já sai carimbado. Olha, nesse caso é assim. Porque Mas não precisava isso. Não precisava é uma disso. questão, como o deputado eu estava dizendo, é uma questão de maturidade e mentalidade. Isso que o deputado falou de devolver os 50%, sabe? Isso é um absurdo. A gente Diria não o pode- deputado aqui, eu vou provocá-lo aqui. E- O trabalhador sabe quando o calo aperta, né, deputado? Aí, ó. Aí pega, devolve isso não, é uma proposta indecente que o empregador faz. Não deveria o empregado concordar com esse tipo de coisa. E nós, se Deus quiser, nós vamos chegar nesse momento que é uma proposta absolutamente indecente. Então, vejam, é uma questão de mentalidade e maturidade. Nós vamos chegar a isso. Nós vamos chegar a isso. Escuta, eu não concordo com isso. Inexoravelmente. Não Porque o concordo mercado com se isso. ajusta. Eu acho que sim. A ideia Deputado, é essa. agora vamos à reforma em si, e muito se fala também do custo disso, né? Porque a gente está passando por um processo de revisão, de emprego mesmo, né? Profissões estão desaparecendo. O senhor tem visto isso aí? Claro. Plantas fechando, desempregando. Quer dizer, vai ser muito difícil quem estava empregado voltar. E se voltar, não vai voltar ganhando o que ganhava. E o senhor já disse aqui na abertura do programa que o consumo está devidamente atrelado à capacidade das famílias de comprarem, de investirem. Isso pode ser retomado pelos trilhos. O senhor já discutiu conosco aqui em outros programas, inclusive, a capacidade do brasileiro de inovar, de ser criativo, mas em caso de emprego, o que fazer? Na realidade, em alguns momentos você precisa reinventar mesmo. Reinventar-se. Eu lembro de um professor que eu estive, o Alfredo Falcão Bauer, né? Falcão Bauer. Falcão Bauer. Falcão Bauer disse que perdeu o emprego
Na época do golpe militar, da ditadura militar, ele trabalhava na COSIPA, né? Perdeu o emprego e prenderam o passaporte dele, não podia nem sair para fora do país. E ele falou, o que eu vou fazer? Porque aí já estava para separar da família, os filhos, né? E é quando ele inventou de criar realmente uma empresa que fosse uma tecnologia de concreto e aço para esclarecer e dar segurança para a própria construção. Isso foi uma coisa importantíssima que até hoje todos nós aprendemos com a escola do Facombar. Mas voltando só um pouquinho lá, existiu no passado, que não deu muito certo, talvez por conta da corrupção ou da fragilidade, os chamados núcleos de conciliação. Sim. Exatamente. Se tivesse feito direito, né, lamentavelmente muitos não fizeram, era uma coisa que eu acho que ajudava muito a justiça e os núcleos seriam feitos com quem conhece. É igual os juízes que era classista. Sim. Eu era contra o classista em se aposentar com aquele, que era outra máquina da aposentadoria. Mas se eles tivessem lá as duas partes conciliando, eles ajudariam muito o juiz de carreira. Um da parte do patrão, o outro da parte do empregado. Sim, porque eles Com toda a sua conhecem muita expertise. coisa. Então a coisa às vezes ia negociada, mastigada, já para que o juiz ajudasse a definir aquilo tudo. O que eu acho que fez derrubar tudo aquilo tudo era a imoralidade de o cara se aposentar e ainda ter uma carteira de juiz. Não devia ter. Né? Devia ser um O conciliador. abuso, nós tivemos, desculpe interromper, a ideia era muito boa. Quando foi criada A concepção. a representação classista, era interessante. De um lado, o representante dos empregados, do outro lado, o representante dos empregadores. Ocorre que, ao final, tinha tantos sindicatos fantasmas só para dar emprego a esses classistas, então eles caíram de podre. A representação classista caiu de podre, porque já não representava mais ninguém, Mas representava isso interesses. é passado. Vamos pensar nessa reforma, o que é futuro, que a gente pode olhar e falar, ó, isso é uma boa medida. Porque senão vamos cair na vala comum, né? Futuro. E todo mundo falar que a reforma não vai valer de nada, porque não vai alavancar o emprego, não vai gerar renda, não vai proteger o trabalho e o trabalhador, e por extensão vai ampliar, digamos, a ação judicial. Não, mas Jorge, até completando um pouco, olha, tudo que acontece serve de base para a gente aprender e continuar amadurecendo. Não acho que a reforma ela é 100%... De todo ruim. De todo ruim. Eu acabei de dizer, a reforma tem um terço ruim, tem dois terços que é bom. O que a gente precisava ajustar é esse terço que eu acho que é ruim. E para mim, o que tem de ruim ali é a falta de representação dos sindicatos terem força para que eles possam participar dessa coisa toda para que você evite o crime. Né? Se a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público tivesse perna para fazer tudo isso, tudo bem, substituir os sindicatos, aí eu acho que também nem precisava de sindicatos, era bom até fechar. Mas o grande problema disso tudo é ficar uma lacuna para vigorar igual o tal da CIPA hoje, que não funciona, porque os membros da CIPA que deveriam fazer o edital, ser eleito, né? Nós anulamos 99% das CIPA que chegam para mim no sindicato. Porque são tudo manipulados. O cara escolhe que escora, fraudulento. Mas está na lei, tem que ter o Então, cipeiro, pois a estabilidade. E eu vou te falar, eu devia até acabar com esse negócio de CIPA, porque não ajuda em nada, né? Porque só ajudaria se tivesse toda uma estrutura do Ministério do Trabalho para qualificar o cipeiro, para fazer um trabalho sem individualismo, fazer um trabalho coletivo, que lamentavelmente, às vezes, quando não participa por problemas políticos, e ele não vai lá trabalhar pela coletividade. Eu acho que a reforma, tem aí uns 10 itens que pode ser manobra para você continuar debatendo aí com os empresários e até ajustando isso muito nas convenções coletivas de trabalho, que é um dos primeiros itens que destaca lá. Sim, claro. Né, que você pode valorizar o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores para um avanço nisso tudo dentro da convenção coletiva de trabalho. Eu acho que nisso tudo nós poderíamos estar destravando uma série de outras coisas e, quem sabe, ajustando para caminhar aí, para desafogar a justiça do trabalho, né, e também para diminuir os conflitos entre empregadores e empregados. Sua apreciação, doutor Rui, só lembrando, a gente só tem um minuto para encerrar esse bloco e depois a gente vai falar mais sobre a questão da força dos sindicatos, a manutenção dos sindicatos, a cobrança, né, do imposto sindical e tudo mais. Só para fechar esse bloco aí, a questão... Pois é, do nesse deputado sentido, coloca. né, essa autonomia negocial, isso é perfeito. Vamos deixar que os sindicatos que conhecem a realidade negociem diretamente, sem que o Estado, através da Justiça do Trabalho, tenha que intervir. Mas os sindicatos mais fortes não teriam mais poder de negociação? E lembrando que a gente tem 17 mil sindicatos no Brasil, mas será é um que todos exagero. têm musculatura para encarar? Mas é um exagero, não precisa 17 mil sindicatos. Isso quer dizer que sem o recurso do imposto, muitos vão desaparecer, vão
Mas a tendência é que aconteça isso. Ele pode mostrar força através de outras arrecadações, de outras formas, Sim. mostrando o serviço mesmo. É isso que nós precisamos. Sim. É isso que nós precisamos. Bom, no próximo bloco a gente vai falar de pontos da reforma trabalhista. A Assembleia Debate volta em instantes. Estamos de volta no Assembleia Debate, hoje falando da reforma trabalhista, com o deputado Ramalho da Construção, do PSDB, e o doutor Rui César Públio Correia, que é juiz convocado do TRT, segunda região. Deputado, falávamos aí dos acordos coletivos, né, da força desses acordos coletivos. Eu pego aqui uma nota da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que lembra, são 3.000 convenções, 18.000 acordos coletivos por ano. Quer dizer, o acordo já se faz presente, isso é importante, fortalece a posição do trabalhador, do empregador também, ou seja, se discute em bases sólidas. Depois eu quero ouvir o doutor Rui. Não, sem dúvida. A Convenção Coletiva de Trabalho, esses acordos avançaram muito e estão acima da CLT. A CLT, por exemplo, a hora extra é 50%, na nossa convenção é 70%, 60%, 70%. Está aí um sindicato forte, consegue negociar para cima. É o que eu estou dizendo, através do acima, sindicalismo também forte. acima da convenção coletiva. Nós tivemos o avanço que não tinha no passado, café da manhã, e eu lembro que o primeiro café da manhã que eu negociei era um pão com margarina e um copo de café com leite. Hoje nós temos 2 pães com queijo, uma fruta da época e um copo de café com leite. Hoje é um de jejum quase de hotel. Quase de hotel. E nós mudamos depois de várias cestas básicas para um valor para o cara comprar o que ele queira, porque eu cheguei até os 36 quilos. Comecei com uma cesta básica de 18 quilos, cheguei aos 36. Depois percebi que o trabalhador vai carregar 36 quilos nas costas, porque muitos deles moram nas comunidades. Sim. Então vamos dar um dinheiro hoje, R$286, para ele comprar a cesta do jeito que ele quer e o que ele compra. Lá na convenção, porque eu tenho que definir que ele vai levar 5 quilos de arroz para casa quando a família dele não come arroz. Sim. Então, criamos condições dentro da convenção coletiva que ele vai comprar o que ele queira. Nós criamos um lanche da tarde para evitar os acidentes do trabalho. Quer dizer, sim, o discurso do café da manhã era para reduzir acidentes do trabalho, reduziu. E o discurso do lanche da tarde também para reduzir acidentes do trabalho. E se ele tiver que fazer as 2 horas extra, ela é substituída por um jantar. Ele janta para fazer as 2 horas que a lei permite isso tudo. Talvez tenha ficado uma coisa boa aí, que é essa coisa das 12 horas, não passando nunca das 220 por mês. Vamos explicar isso também, deputado? Eu queria também só ouvir do senhor quando disse do sindicato, esse apreço que o senhor tem do sindicato, autonomia do legislado e do acordado. Pois é, essa autonomia sindical que é muito interessante, até porque as partes conhecem a realidade do dia a dia. O deputado sabe, como presidente do sindicato, que numa determinada construção civil, que em determinadas situações, quando chega o concreto, ele tem que ser despejado ali, porque senão ele vai endurecer e aí vai perder tudo. Sim. Então, essa realidade, isso através das negociações coletivas, acordos e convenções coletivas, que é muito prestigiado, o judiciário prestigia isso, e é muito melhor mesmo que as partes negociem. O artigo 114 da Constituição Federal fala, vamos deixar que as partes negociem. E tirando o judiciário aí, porque é muito melhor. Sim. Jornada, só voltando ao ponto da jornada, que eu achei interessantíssimo, deputado, quando se fala nessa mudança de trabalhar direto até 12 horas e compensar, fazer aquela jornada como tem em enfermeiros, segurança, saúde, vigilante, né? Trabalha 12 horas e folga 36 horas. Explica pra gente um pouquinho melhor, olha, deputado. O doutor deu mote aí, né? O doutor Rui, ele deu mote. Estou falando de construção, mas existe também na indústria. Sim. Mas você fala, na construção você vai concretar uma laje, né? E o concreto chegou e a laje ela não pode ter emenda. Então, em vez de você encerrar o expediente às 17 horas, você precisa avançar até às 18. Né? Então, nada mais justo que ele possa fazer isso e até compensar depois. Às vezes, a nossa Convenção Coletiva da Construção Civil permite isso, que é o chamado banco de horas. Né? Banco de horas. Banco de horas. Isso até facilita muito quando a empresa quer ajudar, Jorge. Sim. Porque ele faz tudo isso e depois ele negocia com o administrador
que ele pega, às vezes, uma férias prolongada e aí ele faz não uma férias de 3 dias, ele faz de 4, de 5, dá Sim. para ele viajar. Tudo dá pra ele isso é descansar negociável. com a família. Tá. Então, eu acho que, por isso que eu sempre fui a favor, eu até, às vezes que eu estive lá com o Rogério Marinho, que por sinal do meu partido votou a favor da reforma 100%, eu sempre briguei muito com eles, eu dizia para o Rogério Marinho, eu troco tudo isso só por um item só, o negociado sobre o legislado. Só isso. Ponto. Né? Não precisa de mais nada. Claro. Troca só isso aí. Pega os que não podem, os 18 que são imissíveis, né? Sim. E o resto a gente troca tudo por isso. Mas Ainda na questão da jornada, eu quero saber do Dr. Rui sobre isso, porque hoje, quando se vai além da jornada, ou banco de horas ou hora extra. E lá atrás houve um certo assodamento mesmo, eu acho que foi o ano passado, que o presidente da Confederação da Indústria, o Robson Andrade, o senhor lembra disso? Chegou a falar, não, a jornada pode ir até 80 horas semanais, tinha que ser uma jornada diária de 12 horas. Falou do modelo francês. Pô, aqui não é a França, né, doutor? Claro. E daí, o que falar dessa jornada estendida que pode ser negociável? Pois é, Isso é bom mas- para o trabalhador? A mas- gente falou do setor da construção civil, mas o Mas trabalho é aí, muito diverso. Veja que interessante, o pessoal da saúde, o pessoal de vigilância, eles querem essa jornada 12 por 36. E aí vem a legislação e fala, não pode. Escuta, mas para eles, a autonomia deles, eles querem isso. Então, veja, o judiciário, a CLT, acaba engessando. É aquele garantismo legal que não tem mais espaço. Hoje em dia, as pessoas sabem o que elas estão fazendo, os trabalhadores representados pelos seus sindicatos ou até individualmente sabem, olha, eu prefiro mesmo, isso para mim é muito melhor. Então, a mesma coisa para o banco de horas, agora vamos falar para o lado do trabalhador. Eu queria que o senhor explicasse melhor aí. Então, o trabalhador pode trabalhar 12 horas com 36 Com horas de 36 descanso, descanso. sendo 44 horas semanais ou até 48 com horas extras, é Com isso? horas essa, é o que dispõe a Constituição Federal. Sim. 44, 8 Então horas não se diárias. mexe, não se mexe em ponto que está na 44. Constituição. Não se Jornada, mexe a ela pode Constituição. ser móvel. Vamos adaptar a nossa realidade. Imagine, eu tenho lá uma determinada empresa e não chegou o material para eu produzir. Por que eu vou ter aqueles trabalhadores ali ficam esperando, jogando dominó, vão ficar esperando? Não é melhor a gente criar um banco de horas? Ou seja, olha, fique em casa aguardando. Quando chegar o material, a matéria-prima, aí vocês começam a trabalhar e, obviamente, a gente vai descontar essas horas que vocês não trabalharam para para trabalho oportuno. Sim. Então, vejam, essa ideia dessa negociação é bom para todo mundo. Muda é bom pro também no banco de empresariado. horas ou é o que estiver acordado? É isso que vai funcionar também, a questão de banco de horas e horas extras? Porque eu acho que quando a empresa está capitalizada e não quer contratar mais gente, daí vem o banco de horas, aí vem a hora extra. E quando ela precisa realmente de muita produção, é difícil contratar hoje, né? Depois que demite, é difícil trazer de volta. Como fica essa questão, doutor? Então, mas a ideia do banco de horas é exatamente isso, para fazer essa compensação. Os excessos de um dia serão compensados em outro dia, o que vai ser melhor para todos. E, obviamente, a gente vai ter que ver a realidade do trabalho. É muito melhor eu ter o trabalho Tá. do que eu ficar desempregado. Então, vamos flexibilizar em algum E ponto. a regulação do banco de horas e a hora extra? Porque também tem isso, a questão de jornada, um por 1h30, como fica isso Pois também? é, O trabalhador não fica premido aí nessa Essa é situação? a grande queixa do sindicato, porque não tem aquela compensação 1 para 1,5. Esse vai ser o preço que vamos ter que pagar para ter essas modificações. Vamos ter os trabalhadores, eu vou botar É, entre bom, aspas aqui, deputado. Em compensação, teremos emprego. Bom, essa Em aqui é a compensação, questão que se teremos coloca, emprego. né? Eu lembro na década de 80, 90, quando as montadoras estavam não suportando mais pagar o salário dos trabalhadores, falaram, bom, vamos ter que demiti-los. Daí o sindicato falou, não, ao invés de demitir, Vamos criar um tal de layoff aí, vocês ficam em casa reduzir e- a jornada de trabalho e aí vamos manter emprego. Então me deu uma estabilidade de 6 meses. Sim. Hoje, quem tem emprego é Sua Excelência o empregado. Ou seja, o emprego, Sua Excelência o emprego. É bom ter emprego. A cada Fala isso para empregado... essa câmera aqui, viu, doutor? é. Sua Excelência, o empregado. emprego. Sua Excelência, exatamente, porque a cada um emprego, um desempregado, eu vou criar, desempregado formalmente, eu vou criar 4 informalmente que também vão perder emprego. Aquele pai deixa de pagar, deixa de dar mesada ao filho, ele já não vai comprar mais na cantina da escola, ele também não vai ao cinema, e aí o rapaz da cantina perde o emprego, o bilheteiro do cinema perde o emprego. Veja
a situação Sim. que ocorre. Então, Que é o consumo das famílias. O deputado é um defensor disso, inclusive o salário justo, a remuneração, né, do Pois é. trabalhador para movimentar a roda da economia, não é, deputado? Eu falo que a roda do desenvolvimento ela é dada através do consumo, não Sim. um consumo exacerbado, né? Porque senão você vai seguir mais ou menos os livros da Cora Coralina, que aos 76 anos ela Pois publicou é. o primeiro livro, né? E tem lá um trecho do livro dela lá, né? Sou feita de retalhos, né? Eu me lembrei da minha época lá na Paraíba, né? Deputado, só voltando à questão do sindicato e do imposto, a manutenção do sindicato, eu acho que faltou, a gente precisava turbinar um pouco esse tema, que muito se discute que você paga a contribuição associativa, você paga uma taxa sobre a negociação, um dia de trabalho, né? O nosso 31 de março é ali, mesmo para o não sindicalizado, ele é obrigado a honrar, e uma parte disso vai para o Ministério do Trabalho, uma parte vai para a Central Sindical, vai para a Confederação, vai para a Federação, vai para o sindicato. Quer dizer, como de alguma maneira, sem precarizar essa relação que está posta, deixar o mais preservado possível o salário do trabalhador. Ou seja, ele se associa a um sindicato, ele paga uma taxa, ele paga uma mensalidade, desconta um dia e se resolve isso, como é? Pois é, e eu me sinto muito à vontade de estar ao lado do deputado, porque ele representa um sindicato forte, mas o que nós tínhamos, o que nós temos, né, e tínhamos, é que essa contribuição caía no colo dos sindicatos sem que eles dessem nenhuma contrapartida. Agora os sindicatos vão ter que suar a camisa. Como o sindicato do deputado e como outros grandes sindicatos que mostram serviços nas negociações coletivas, nas assistências, nas homologações, nas assistências, e o sindicato do deputado, eu tenho absoluta certeza que tem assistência médica, odontológica, colônia de férias, almoço mais barato, quem quiser ir lá no sindicato. Benefícios, né? Isso sim, é como ser sócio de um clube. O que me leva a ser sócio desse clube em detrimento daquele outro clube? Porque a piscina é boa, porque tem um baile do Havaí interessante, porque as quadras esportivas são boas. Então, eu vou procurar o sindicato bom, o sindicato que me defenda. E o que é um sindicato bom? Eu estou perguntando e isso, né? provocando, Tudo né? isso, O que né? é um sindicato bom? Eu acho que o doutor Rui tem toda a razão. O imposto sindical, a nossa central, acho que a CUT, então, das 6 centrais, acho que tem pelo menos 2 das centrais que nós sempre fomos favoráveis a acabar com essa coisa do imposto. A palavra já diz, é imposto, né? Eu só pago imposto de renda porque já me descontam na conta, eu não pagaria, né? Isso, o doutor Rui tem toda a razão, isso alimenta uma estrutura, tanto horizontal como vertical, enorme, que muitas vezes você não sabe para que serve o dinheiro. Então isso deve acabar. O que eu defendo é uma contribuição negocial, discutida em assembleia, debatida. Exatamente. O trabalhador decide se ele quer 1%, se ele não quer dar nada, quanto é que ele quer. Decide na Assembleia, uma hora decidido, aplica-se para todo mundo. E ele vai querer, porque ele vai ter um sindicato, ele vai querer pagar, porque ele vai como ser sócio de um clube. Eu quero que o meu clube seja o mais forte possível. Eu até ainda abri a aspa. Vamos negociar só para quem é associado ao sindicato. A convenção só vale para isso. Não é? Bom, aí Bom, aí já é uma outra discussão. outra discussão. Doutor Rui, pejotização, para quem não sabe, o PJ, aquela empresa que na verdade é um trabalhador travestido de empresário, de empreendedor e que cumpre jornada, que faz tudo que faria um trabalhador. Isso de alguma maneira viola, né, princípios, direitos constitucionais aí do trabalhador, isso não pode acontecer. Como é que a justiça encara a tal pejotização? Pois é, aqui 2 momentos. Primeiro é saber se o empregado realmente queria isso. Obviamente, se ele for forçado a abrir uma empresa, aí o judiciário não vai pactuar com isso, não vai concordar, se ele não teve escolha. Agora, se ele teve escolha, não, eu quero abrir uma empresa, eu quero ser PJ, até porque eu terei mais flexibilidade de horário, eu terei um ganho maior, eu não recolherei tanto imposto. Como pessoa física, ele vai recolher 27,5%, como pejotização, ele vai recolher de 7% a 11%. Então, ele tem uma vantagem. Então, agora, o que me assusta é esse trabalhador que quer ser PJ, não aquele que foi obrigado. Esse que foi obrigado, o judiciário está atento, não vai concordar. É líquido e certo. É líquido e certo, se uma vez preenchidas as condições
de empregado dele, presente um contrato de trabalho, ele vai ter todos os direitos como trabalhador que ele é. Agora, o que me assusta é esse outro, que ele concordou no início, ele sabia o que ele está fazendo e depois, ao ser demitido, ele entra com a ação na Justiça do Trabalho e fala, olha, desculpa, foi engano, não era isso que eu queria. E pela oportunidade também, quem já está com ação, ele tem os seus direitos preservados, mesmo que mude a lei, um entendimento ou não, muda tudo agora? Vai mudar, né? Agora vai mudar, menos que já tenha... Mas que ele já tem ação já ajuizada, e aí não. Aí ele tem que esperar o tempo dele e vale a regra anterior. Exatamente. É isso que está valendo. Bom, a gente tem que lembrar também a questão da terceirização, né? Que passada a terceirização, a criação de novas empresas, o deputado falou que tem quarteirização, é assim. Quinteirização. Isso no canteiro de obra, várias empresas trabalhando, pessoas ali, isso é um exemplo, uma troca constante. Isso é um exemplo. A incorporadora contrata a construtora, aí ela contrata o gesseiro contrata o empreiteiro do gesseiro e o empreiteiro do gesseiro contrata o prestador de serviço do gesseiro. Um exemplo. Aí vai na pintura, é a mesma coisa. Então, essa tem que ser... Não é a mesma coisa. Isso fica mais caro ou fica mais barato? Olha, se o gesseiro sofreu um acidente de trabalho, quem vai pagar essa conta? Não existe almoço de graça. Talvez uma das razões de ter muitos processos na justiça é exatamente isso. Porque o primeiro desaparece, o segundo também desaparece e acaba quem pagando? O contratante, né? Que contratou todo mundo e às vezes não fiscalizou. Essa coisa hoje, até no nosso setor, tem mudado bastante. Hoje, não vou falar o nome da construtora, fica desagradável, está promovendo a construtora ou até denigrindo. Mas uma determinada construtora, eles tinham em todo o Brasil 1.500 advogados. Um debate que eu tive com ele uma vez, eu falei, faz direito que você paga uma vez só. Conversando com eles, que de vez em quando a gente se reúne para trocar ideia, como é que está a economia, eles falaram, Ramalho, hoje nós temos 6 advogados. Para fazer região. Não é só para... Um advogado por região. Por região. Por região. Ele falou, porque nós passamos a fiscalizar mais, a exigir mais dos contratos, a fazer alguns contratos que às vezes até respondem no CIVO, porque tem uma determinada taxa na CIVO do que você pode reter, mas aí o cara segura uma parte maior para reter, e aí o cara que não tem bala na agulha, ele não se arrisca a pegar um serviço barato. Porque era muito o que acontecia, o cara criava um CNPJ, e aí se o cara vai fazer 1 metro quadrado por R$10, ele dava por 2. Aí depois ele não recolhe a Previdência, ele não recolhe o fundo de garantia, não tem dinheiro para pagar a férias das pessoas e chega na época do 13º e também não paga. E para quem sobra? Sobra para o cara que contratou. Doutor Rui, sobre esse trabalhador que está na ponta lá, quarteirizado, quinteirizado, ele pode acionar a empresa maior? Ele pode ir direto, mesmo com a regra nova agora, ele pode pular etapas ou ele necessariamente tem que dialogar primeiro com o patrão dele, aí o patrão fala não, aí ele passa para o outro? Sim, é melhor que faça essa primeira... Ou todos são solidários? É melhor que faça essa primeira negociação, essa primeira conversa, mas a responsabilidade final vai ser, obviamente, do contratante, se ficar caracterizado que o contratante não se ateve às cautelas normais de um contrato. E hoje a Justiça do Trabalho é a justiça mais temida que tem. Por quê? Porque é a justiça mais célere e é a que está melhor aparelhada. Nós fazemos penhora online, nós temos convênio através da penhora online, nós temos convênio com o cartório de registro de imóveis. E é mais rápido, viu, Celeste? E é mais rápido. É a mais rápida. Então, é a melhor aparelhada, é a mais rápida. Nós temos convênio através do Bacen Jude, onde a gente faz a penhora das contas da empresa, dos sócios da empresa. Temos convênio com os cartórios de registro imóvel, com os Detrans. Então, ficar devendo na Justiça do Trabalho dá trabalho. É melhor dever nos bancos do que na Justiça do Trabalho, porque somos rápidos. Não muda a responsabilidade do empregador no tocante a obrigações, aí, cumprimento de normas de saúde, higiene, segurança? Isso não muda nada. Isso é admissível, né? Isso não pode mexer, né? Vai ter que o ambiente do trabalho, hoje se fala assim, meio ambiente do trabalho, onde o tomador ele vai ter que observar tudo. Menor e maior poder de fogo do trabalhador. Há possibilidade de se ganhar menos que um salário mínimo e quem ganha mais de 11 mil também pode negociar diretamente? Isso também muda alguma coisa, doutor? Não há possibilidade de ganhar menos do que o salário mínimo, ainda que seja o salário mínimo hora, mas a Constituição Federal fala sobre isso. Então, no tocante também à representação dos trabalhadores, a gente não pode deixar, o senhor estava falando dos cipeiros, mas tem as comissões de fábrica, tem uma série de representações dos trabalhadores. Isso de alguma maneira também sai enfraquecido com essa reforma, deputado? Sai, se não houver um veto, principalmente nessa organização aí, que não há acompanhamento do sindicato, pode criar as comissões fraudulentas. E as comissões fraudulentas, o cara pode
tem lá, é o filho dele, que às vezes é funcionário, é o sobrinho, é o primo, né? Todo esse pessoal vai fazer parte de uma comissão que pode prejudicar e muito os trabalhadores, e no geral, eu acho que prejudica, porque quando você sonega, quando faz alguma coisa para sonegar, já tem uma previdência falida, vai falir mais ainda, porque falta dinheiro. Sim. E quando você mexe de qualquer forma em contribuição, de qualquer forma os orçamentos, e o país está quebrado por conta disso, e em especial em crise afeta mais, porque quaisquer empresários, ele Primeira coisa, deixa de pagar imposto, né? Não, eu vou pagar primeiro, se paga o trabalhador. Salário é sagrado. O sindicato claro. faz greve, é Sagrado. sagrado. Depois ele vai pagar o fornecedor, porque senão ele não tem... Sem não ter matéria-prima. E imposto é quando der, devo, não nego, pago quando puder, né? Mas tudo isso é ruim quando você tem uma estrutura que cria espaço para fraude. Quero a apreciação, um pano rápido só, doutor. Só temos 5 minutos de considerações aqui, mas novidades. Muito se fala do trabalho do garçom, do trabalho eventual, das festas, trabalho intermitente, trabalho em casa, o tal do home office. Dizem que o trabalhador continua hoje a jornada dele, ele leva serviço para casa, é uma jornada estendida, que é difícil depois comprovar na justiça, receber. Isso melhora a relação de trabalho ou não? Pois é, um gancho que eu deixei de falar, a terceirização é um fenômeno mundial. E a gente vai ter que, obviamente, vamos ter que nos adequar a essa nova situação. Se o brasileiro não levar trabalho para casa, algum indiano vai fazê-lo. Exatamente. Além disso, outras profissões, e as relações de trabalho são muito interessantes porque elas são dinâmicas. Algumas profissões que nós não falávamos no passado, hoje estão surgindo. Técnicos de TI, o rapaz que conserta o nosso telefone celular. Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, não tinha o telefone celular. Então, as profissões, e a gente vai ter que se preparar a essa nova realidade. Também em virtude de problemas logísticos, trânsito e tudo mais, as pessoas estão ficando em casa trabalhando, mas sem que isso cause qualquer prejuízo. Deputado, como é que o senhor vê essa questão colocada aí também do trabalho à distância, o trabalho remoto, o tal do home office? Olha, como disse o doutor Rui, em muitas coisas vai facilitar e muito. Primeiro que o cara não precisa andar 2 horas para chegar na condução já chega cansado. Já chega cansado. Então ele economizou isso aí. Sim. Um trânsito caótico, como a gente vê nas cidades brasileiras todas, ia diminuir também, ele está lá. São profissões que dá para fazer em casa. Outras profissões a gente sabe que não tem condições de fazer em casa. Não dá para fazer uma ponte de concreto. Claro, em casa, né? Mas todas essas profissões pontuadas, coisas de escritório, e hoje com a internet, muito trabalho que você pode fazer e mandar por lá, não, sem dúvida, é um trabalho que eu não sou contra, acho que é importante, dá para fazer, é possível fazer. E hoje, com o rastreamento que você tem de celular, de informática, tudo, né? A empresa nem tem como já não você existem sonegar. nós tecnológicos. Só tempo agora para as considerações finais. Doutor Rui, por favor, o que faltou dizer? Nem falamos aqui do trabalho das mulheres, né? Faltou dizer, né? Como o deputado disse, precisamos fazer alguns ajustes nessa reforma trabalhista, mas essa reforma trabalhista veio em boa hora, acho até que estávamos atrasados. Nós temos uma CLT que engessava as relações de trabalho, engessava o desenvolvimento, enquanto os outros países já estavam bastante avançados no que diz respeito às reformas trabalhistas, nós ainda estávamos naquela ideia do garantismo legal, naquela ideia de que é o tudo ou nada. E isso realmente agora estamos diante de uma oportunidade ímpar para levar aí o desenvolvimento do país. Muito bem. Deputado, o que faltou dizer? Suas considerações finais, o senhor já diga direto para o trabalhador, esse que está atônito aí, muito preocupado com essa reforma que chegou e como chegou. Eu acho que, a partir de agora, primeiro que os trabalhadores devem procurar e debater com os seus sindicatos. O que fazer, qual é a caminhada que tem que fazer, qual é a estratégia que nós temos que fazer para debater isso tudo. E esperamos que o presidente da República seja sensível, vete alguns itens que tiram a liberdade do sindicato para dar mais poder aos sindicatos, partir para negociações, até para prevalecer o negociado sobre o legislado. Para isso, nós precisamos qualificar muitos dirigentes sindicais. E cabe a você, trabalhador, manter ou não o seu dirigente lá no sindicato. O sindicato não é do dirigente, é seu. É você que mantém, o dirigente vai passar, mas permanentemente o sindicato é dos trabalhadores e você deve ficar atento já para esclarecer como funciona, vamos esperar só a sanção, até porque no momento não dá para dizer como é que fica.
Deputado, muito obrigado por seus esclarecimentos. Foi um prazer conversar com o senhor, deputado Ramalho da Construção, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, também o doutor Rui César Publio Correia, doutor mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo e juiz convocado do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, Tribunal da 2ª Região. Muito obrigado para os senhores. O tema continua em aberto, a gente vai falar muito mais sobre a reforma trabalhista e os efeitos sobre a economia, sobre o trabalho, sobre o mundo do trabalho moderno no país. Muito obrigado, doutor Rui, muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Assembleia Debate, a L Debate, eu espero você.